Evangelho de hoje, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disto poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é pancada, né? Ele, diferente de ontem, que tinha, né, três morais, três coisas que a gente ia tirar, aqui Deus só quer falar uma coisa, e uma única coisa: sobre a soberba e a humildade. Por que é sobre a soberba e a humildade? Vamos pegar aqui o exemplo desse servo e pegar no tempo de hoje como trabalho. Na verdade, vamos pegar aqui um exemplo aqui para ficar até mais claro. Vou pegar um exemplo de eu quando eu estagiava. Eu estagiava numa empresa farmacêutica, né? E vamos supor que a minha atividade do dia lá era fazer... Era... Como é que chama? Monitorar a temperatura lá de uma estufa. Porque a estufa tinha que estar numa temperatura específica. Então eu ia lá ver se a estufa estava na temperatura certa. Aí meu chefe lá chegava: e Luciano, vai fazer lá o monitoramento daquela estufa? Eu, não, beleza, vou lá. Vou fazer lá, faço o monitoramento da estufa. Pá, fiz o monitoramento, faço os gráficos, faço as coisas, mando pra ele de volta. Aí eu chego lá pro chefe: ei chefe, deu certo. Eu vou esperar que ele fique: Luciano, parabéns, obrigado, você é o... Não, eu fiz o meu trabalho. Eu estou sendo pago para isso, eu estou fazendo nada mais do que minha obrigação dentro do meu trabalho. Assim também, provavelmente, muitos de vocês, todos nós somos, na verdade, né? Nós fazemos nosso trabalho porque é o nosso trabalho. Não ficamos esperando uma recompensa ou algo em troca. Quanto mais para Deus. Quanto mais para Deus. Se nem no nosso trabalho aqui da terra nós esperamos um elogio, uma adulação, uma aprovação gratuita, por que vamos desejar para Deus que é ainda maior? Porque fazer a vontade de Deus deveria para nosso coração bastar e ser a nossa única e perfeita alegria. Se eu estou fazendo tudo que eu faço por Deus, se eu estou fazendo tudo que eu faço em obediência a meu Senhor, isso já me basta. Isso já é a minha recompensa. Eu não preciso querer que eu receba elogios, eu não preciso querer receber adulação, nem a aprovação de ninguém. Eu já faço a vontade do meu Pai e isso me basta. E por que Deus ele é tão forte nesse evangelho? Porque Deus dá esse convite tão forte para a humildade e tomarmos cuidado com a soberba, tomarmos cuidado quando a gente faz as coisas querendo receber algo em troca, querendo receber a aprovação, querendo receber as coisas. Por dois motivos. Primeiro, Jesus sabe, ele sabe, pessoal, da tendência do nosso coração em ser soberbo. Ele sabe da nossa miséria, ele sabe a nossa tendência natural por causa da nossa concupiscência, por causa da maldade do nosso coração, por causa da nossa fraqueza e lentidão. Ele sabe a tendência que nós temos de enchermos a nossa vida de só de nós mesmos, de servirmos só a nós mesmos, de colocarmos nossa vontade, nossos desejos,
nosso poder, nossas posses, nosso prazer, tudo em primeiro lugar. Ou seja, a nossa tendência natural de se encher de soberba. E a segunda coisa, Jesus sabe o mal que isso pode nos causar. O mal que a soberba pode nos causar. A soberba, pessoal, não se engane. É por isso que Jesus é muito forte nesse evangelho. A soberba, não se engane, é a porta para todos os pecados. O próprio demônio, o próprio Satanás, quando negou a Cristo, foi por soberba. Ele falou a Deus, né, na criação e tudo, falou, eu não aceito em que o meu Criador, o meu Deus vai se submeter a uma criatura, no caso nós seres humanos. Não aceito. E se apartou de Deus. Por quê? Por soberba. Por se achar que Deus não deveria se colocar num local de humildade, como ele fez, né? Então, se apartou e foi para o inferno e tudo, não quis a presença de Deus. Da mesma forma é a nossa vida. Adão e Eva comeram do fruto proibido por soberba, porque eles achavam que as suas decisões eram autossuficientes. Porque a serpente disse, se comerdes aquele fruto, serão como Deus. E comeram. Então, não se enganem, a soberba é a porta para todos os pecados desse mundo. A soberba é a porta para todas as maldades desse mundo. Da mesma forma que o contrário é uma verdade. Se a soberba é a porta para todos os pecados desse mundo, a humildade é a porta para todas as virtudes do mundo. É a porta para toda a bondade do mundo. Por meio da soberba que entra o mal, por meio da humildade que vem o bem. Por isso esse convite, por isso essa exortação de Jesus. Jesus sabe que no coração soberbo, ele não pode agir, ele não pode fazer nada. Porque quando temos o coração soberbo, somos tão cheios de nós mesmos que não deixamos espaço para Jesus entrar. Já quando fazemos o nosso coração humilde, quando nos esvaziamos de nós mesmos, quando nos colocamos no último lugar e entendemos que Deus é o nosso tudo, em outras palavras, quando não temos nada e deixamos Deus fazer seu tudo, aí sim é um coração espaçoso, um coração dilatado em que Deus pode entrar e fazer a sua obra, fazer as suas coisas, e moldando a nossa vida e nos santificando. Para já ir terminando, essa frase aqui, ela parece uma frase um pouco autodepreciativa, mas não. A gente tem que entoar essa frase aqui com uma profunda alegria mesmo. Porque, siga o raciocínio, somos servos inúteis. O que quer dizer inútil? Que não tem função alguma. Porque de fato o somos. Jesus, Deus, não precisava da gente para fazer o seu plano divino. Deus não precisava da nossa ação, das nossas atitudes, do nosso sim, para fazer o seu plano divino. Ele poderia fazer de um jeito que não dependesse da gente. E tudo bem, porque ele é Deus, ele é onipotente. Ele é Deus. Não precisa, mas ele se fez precisar. Por isso somos inúteis, não precisamos fazer, não somos necessários em nada. Porém, Deus nos faz ser necessário para fazer a vontade dele. Ele é primeiro exemplo de humildade. Abre o espaço e fala, Luciano, pode fazer a minha vontade? Luciano, e aí você, né, que está vendo também o vídeo. Meu filho, você pode fazer isso? Somos enviados de Deus. Somos chamados por Deus. Então isso já é a nossa recompensa. Isso já basta. Fazer a vontade do meu Pai. Isso já é a minha recompensa. Então tenhamos esse coração humilde. E a reflexão de hoje ela é muito clara. Dentro do nosso coração, vamos analisar na nossa vida o que é que precisa sair da soberba. Às vezes a gente deseja muito a aprovação dos outros, deseja muito a adulação dos outros. E Deus fala, meu filho, humildade.
Santa Teresinha dizia: eu prefiro o último lugar, porque ninguém briga por ele. Ninguém briga pelo último lugar. Então eu prefiro ficar com ele. Ele é meu, né, esse último lugar. Santa Teresinha, né? Uma doutora da igreja, uma grande santa. Uma santa que não fez literalmente assim nada grandioso, mas é uma das santas mais grandiosas. Um dos corações mais grandiosos que a Igreja Católica venera. Que possamos pedir a intercessão de Santa Teresinha para combater toda a vaidade e sermos humildes. E falar com uma profunda alegria aos olhos do Senhor: Senhor, eu sou um servo inútil. Fiz nada o que devia fazer. Fiz nada o que devia fazer, não. Fizemos nada mais do que devia fazer, né? Fiz nada mais do que a minha obrigação. Fiz nada que devia fazer, né? Aí F. Que seja nossa alegria, pessoal. Reconhecer que eu, na minha infinita miséria, Deus ainda assim se fez precisar de mim. Para encerrar a reflexão de hoje, possamos rezar uma ladainha, que é a ladainha da humildade. É na ladainha da humildade que vem falar que a humildade é a porta para todas as virtudes. Então peçamos a Jesus, por meio dessa ladainha, que torne o nosso coração humilde, que ajude-nos a termos o coração humilde, para assim podermos viver mais plenamente a vontade dele e mais plenamente sermos felizes. Porque feliz é aquele que tem um coração humilde. Feliz é aquele que faz a vontade de Deus. Rezemos juntos. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus, manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser humilhado, do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus. Concedei-me a graça de desejá-lo. Concedei-me a graça de desejar isso, né? Que os outros sejam mais estimados do que eu, ó Jesus. Concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e eu possa diminuir, ó Jesus. Concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo de vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu. Concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas, aceitar, agradecendo todas as humilhações que vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa ladainha é muito forte. Essa ladainha ela é muito profunda. Essa ladainha fala muita coisa que dá até um receio de falar, mas quem vive essa ladainha certamente será feliz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e é mais feliz quem faz outro feliz. Amém.